Oi, pessoal, tudo bom? Mais uma vez estamos junto, né? Como a gente fala, estamos junto. É muito importante esses minutinhos que a gente fica realmente junto. Quando a gente ouve essas explanações, esse sentimento de unidade fortalece a gente, né? Equilibra. E agora, então, que nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, que é tão rico de conhecimento, que é tão profundo, que faz a gente pensar tanto na nossa existência, né? Isso é melhor ainda, isso é muito mais proveitoso, porque a gente sabe que é conhecendo que a gente se sente seguro. Esse período da humanidade exige de nós segurança, postura, atitude, saber realmente o que nós somos, da onde a gente veio, para onde a gente vai, e que isso seja muito seguro e firme dentro da gente. E como nada é por acaso, é lógico que a gente começou a estudar o Livro dos Espíritos exatamente por isso, para que a gente consiga mais conhecimento, né? E que através deste conhecimento a gente amplie mais ainda o nosso amor e a gente se sinta muito melhor. Hoje nós vamos falar do livro 2º, que fala do mundo espírita ou dos espíritos. Eu vou ler a pergunta, que eu acho que fica bem exemplificado, e depois a gente pode falar a respeito. Constituem os espíritos um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? O mundo espírita ou o mundo corpóreo, material? O mundo espírita. Ele pré-existe e sobrevive a tudo. Poderia o mundo corporal deixar de existir ou mesmo nunca ter existido sem que isso alterasse a existência do mundo espiritual? Sim, não independentes. Entretanto, sua correlação é incessante, porque incessantemente reagem um sobre o outro. Outra pergunta. Ocupam os espíritos uma determinada região circunscrita no espaço? Os espíritos estão por toda parte, povoam o espaço infinito, estão continuamente ao vosso lado, observando e agindo, malgrado vosso, porque são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a realização de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte. Há regiões interditas aos menos adiantados. Aí vem uma coisa diferente, né? Quando a gente fala no plano espiritual, no mundo dos espíritos, a gente pensa assim, no umbral ou nas colônias, né? Como a gente tem uma literatura espírita bem vasta, então a gente pensa assim, ou a gente vai... Porque a gente ainda tem essa visão, vamos dizer assim, da igreja, de céu e de inferno. Então a gente sempre pensa assim, ou está no inferno, que seria o umbral em todos os seus níveis, ou está no céu, que seriam as colônias espirituais, que também têm os seus níveis, né? E a gente esquece do que eles acabaram de falar. Eles estão por todas as partes. Eles influem em nossa vida. Aqui, onde eu estou agora, provavelmente existem espíritos, irmãos, junto de mim, passando amor, ou não, ou tentando atrapalhar a nossa palestra, não sei, mas existem espíritos que estão à nossa volta. Aí, na casa de vocês, também existem espíritos. Este mundo espiritual não necessariamente é um lugar só que se você fica isolado. Porque a gente tem essa visão errada, né? Eu vou para lá, eu fico ali. Eu vou ficar um período de perturbação, depois eu vou para uma colônia e vou viver minha vida lá completamente separada. Completamente distante da Terra ou dos espíritos encarnados. Eles colocam pra gente que não.
é como se existisse um universo paralelo, né? Nós vivemos no mesmo espaço em universos paralelos. Então, nós influenciamos e somos influenciados. Mais somos influenciados por eles. E Deus precisa de nós. Você viu que importante? Nós somos uma obra muito grande da natureza, importante. E Ele utiliza de todos nós, matéria, encarnados, para fazer o seu mundo, para fazer o mundo melhor. Muitos espíritos dizem que o mundo material é uma coisa mais mal feitinha do que é o mundo espiritual. Então, tudo que a gente tem de bonito aqui é mais bonito ainda lá. Tudo que a gente tem de feinho aqui é mais feio ainda lá. Então, nós somos uma cópia mal feita. Mas nós precisamos saber que existe o espaço. É como diz a coisa, penso, logo existo. Se eu existo, eu ocupo um espaço. Quando Kardec começou a codificação com as mesas girantes, e o que chamou a atenção dele exatamente foi a inteligência por trás daquelas respostas, aquilo existe. São irmãos nossos que habitam o plano espiritual, que são inteligentes, que ocupam um espaço, ou que dividem o espaço conosco. E isso é muito importante a gente ter certeza disso, porque nós gostamos de viver no mundo da fantasia, de achar que isso não interfere, que isso não existe, e não é verdade. Quando nós habitamos, quando nós entramos em algum lugar, uma vez eu coloquei que quando a gente chega em algum lugar a gente tem que pedir licença, eu coloquei diversos lugares que agora não vem ao caso, todo mundo se assustou, né, pensando assim, nossa, mas é a minha casa, eu estou lá na minha casa de campo, mesmo que faz tempo que eu não vou, mas é meu, eu tenho que pedir licença? Tempo que está sendo ocupado. Todos os espaços são ocupados. Então, você pede licença, com toda a boa educação, pede para que você possa ocupar aquele espaço com paz, com harmonia, porque é assim que você quer. Você quer descansar, você quer aproveitar o seu espaço. Na nossa casa, quando nós começamos a ver que as coisas não estão muito bem, a gente já não começa a fazer oração, já não começa a pedir, já não vem no centro e fala assim, eu acho que tem alguma coisa que não está boa na minha casa. Normalmente, a gente quer que seja retirado, a gente quer que seja educado, mas são irmãos nossos que ocupam o mesmo espaço. Nós precisamos entender isso. Nós ocupamos o mesmo espaço e habitamos com semelhantes a nós. O que influi a nossa companhia são os nossos pensamentos, as nossas ações, a nossa conduta. Se nós queremos ter boas companhias, nós precisamos ter boas ações, boas atitudes e bons pensamentos. Se a gente quer mudança, como é o que tem acontecido agora, vamos aprender. Vamos entender que somos espíritos imortais, que temos uma infinidade de irmãos encarnados e desencarnados, que ocupamos sim um espaço. E que dentro do limite da nossa inteligência, dentro do limite do nosso intelecto e do limite da nossa bondade, do nosso amor, nós estamos neste estágio agora. Que conforme vamos melhorando, conforme vamos evoluindo, vamos mais entendendo. Eu vou ler uma coisinha para vocês que eu achei bem interessante. Certa feita, eu me distraía com palavras cruzadas. O nível era muito elevado, com conceitos absolutamente indefiníveis para mim. No entanto, quando li Escrita dos Espíritos, sem que intervenha a mão do médium. Não tive dúvida, isso eu conhecia. A palavra era pneumatografia. Um outro conceito, escrita em alto relevo para cegos. Um amigo que estava lá perto facilmente disse, entendia de braille, anagliptografia. Um joguinho de palavra cruzada, que a gente não sabe quase nada. Quando a gente conhece uma coisa e sabe e responde direitinho, que alegria que dá, né? Assim ocorre com o quebra-cabeças que é o universo. Na medida em que se alargam os horizontes de nosso conhecimento, com maturidade intelectual e espiritual, definimos as leis, compreendemos o seu funcionamento, deciframos os seus mistérios. Vamos lá? Vamos começar a
pensar, a existir e a ocupar o nosso espaço com amor, com sabedoria e a dividi-lo com todos os irmãos de amor, de luz, de paz, necessitados, todos os nossos irmãos com sabedoria. Hoje nós dividimos um espaço por 10 minutos juntos e eu agradeço muito essa oportunidade e peço que Deus abençoe a todos nós abundantemente, com conhecimento e com muito amor e bondade. Graças a Deus. Boa noite, pessoal.